Juristas e professores de direito ouvidos pelo Jornal da Record têm opiniões parecidas. Eles dizem que a participação presencial dos fiéis em celebrações é um direito constitucional. Para que medidas administrativas de combate à pandemia, ou seja, medidas sanitárias, possam tratar disso, eles têm que respeitar esse direito fundamental. Não quer dizer que não possam estabelecer algumas regulamentações, limitação de número de pessoas por metro quadrado, por exemplo, para evitar aglomerações e outras medidas similares, mas não simplesmente se fechar as igrejas, se proibir a realização dos cultos, me parece que não está dentro do que permite a Constituição às autoridades municipais e mesmo estaduais. Para este professor de direito constitucional, tem que se combater a transmissão do vírus, mas a liberdade religiosa é um direito fundamental. Ninguém pode impedir a liberdade de culto, mas eles têm competência para proteger e combater a Covid. Isso sim. Então é aí que entra a relação de uma política pública de combate à Covid com uma restrição de atividades que gerem aglomerações, não só a religiosa. Por exemplo, festas não poderiam estar ocorrendo, restaurantes abertos, etc. O jurista Ives Gandra apoia a abertura seguindo os protocolos de segurança, como determinou o ministro Nunes Marques. Eu acho que interfere na liberdade religiosa de tal maneira que, para ser coerente, eles deveriam proibir todo o transporte através de aviões, transportes coletivos, ir ao trabalho, porque estão muito mais juntos do que aqueles fiéis que forem a uma igreja. Uma vez respeitados os distanciamentos, todos os protocolos, todas as garantias, a proibição é inconstitucional. Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O inciso 6 do artigo 5º da Constituição é claro como o céu sem nuvens. Aspas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Fecha aspas. Assim, ao autorizar a realização de celebrações religiosas presenciais, limitando a 25% do espaço total a área ocupada pelos fiéis, o ministro Nunes Marques apenas obedeceu ao texto constitucional sem ignorar normas de distanciamento social indispensáveis em tempos de pandemia. O Supremo Tribunal Federal, portanto, poderia dispensar-se de reservar a sessão desta quarta-feira ao exame de uma questão já decidida pelos constituintes de 1988. Também não cabe à Corte deliberar sobre problemas sanitários. Nem faz sentido permitir que governadores e prefeitos atropelem direitos constitucionais invioláveis para manter fechados os locais de culto. No mundo inteiro, os templos estão abertos e protegidos por medidas preventivas. No Brasil, milhões de fiéis não merecem ser obrigados a esperar, longe dos cultos, que os juízes criem juízo.